A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia, nesta tarde de hoje. E Deus tem uma palavra de ensinamento para as nossas vidas, uma palavra de reflexão. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, e vamos ler o versículo da palavra de Deus, para que nós possamos entender o ensinamento de Deus para nós nesse dia de hoje. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 14, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma promessa do nosso Deus dentro desta palavra para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus. Todos aqueles que no último momento, ali na hora de agonia, ou às vezes que teve uma vida que viveu imensamente com Jesus e que morreu com Jesus, esta pessoa tem uma promessa dada por Deus, que se morreu com Cristo, vai ressuscitar com Cristo. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente fecha os nossos olhos aqui para morrer, como dizendo assim, a gente fecha os nossos olhos, morreu, acabou aqui. Quando a gente abre os nossos olhos novamente, Cristo já está do nosso lado. Jesus Cristo, ele já está ali. Ou seja, ele é o primogênito da ressurreição, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Moisés, ele foi levado, ou seja, o corpo dele foi levado e Moisés, ele morreu e pereceu ali. Elias foi levado ali pelo redemoinho que levou ele até os céus com o corpo e tudo. Mas Jesus, ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos para a glória eterna de Deus. Porque se for falar, teve uma ressurreição, teve várias ressurreições que a palavra de Deus cita, mas o foco principal é ressurreição para a vida eterna. Agora imagina comigo, você fechar os teus olhos aqui e abrir os seus olhos e contemplar Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa tremenda. Mas agora, meus irmãos, o mais interessante desta mensagem para as nossas vidas, para que nós possamos entender, é que cada pessoa que perdeu seu ente querido, que perdeu seu familiar, que perdeu uma pessoa que tanto amava e que esperava reencontrar com ele em uma outra vida, que esperava rever esta pessoa. Eu vou explicar de uma forma detalhadamente, bem rápida, para que você possa entender. O reino dos céus, ele é baseado com a criação que Deus fez aqui nesta terra, com essa criação que está aqui, porém, sem a corrupção, que a corrupção já generaliza tudo, a maldade, a torpeza e todos os atos que o homem pode fazer. O reino de Deus é como essa criação, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ser eterno, para não haver morte. Deus criou o homem para que o homem pudesse dominar a terra para sempre, para que o homem pudesse viver como uma criação eterna, que a morte não pudesse reinar sobre nenhum deles. Mas por causa do pecado e por causa da corrupção que adentrou, ou seja, a morte tomou efeito. E Deus, para mudar essa história, ele pôs uma promessa. Aqueles que acreditarem no Filho dele, no Senhor Jesus, que depositarem a sua fé. O que é depositar a sua fé? Não é você viver 24 horas dentro de uma igreja. Não é você viver 24 horas com a Bíblia debaixo do braço. Não é você viver 24 horas, ou seja, se sacrificando. Mas é você viver intensamente para Jesus. Você começar a mudar as suas ações, você começar a mudar a maneira de tratar as pessoas, você começar a mudar a maneira de se comunicar com as pessoas, você começar a mudar a maneira de sentir com o seu coração, você começar a mudar a maneira de pensar e de raciocinar mediante as coisas deste mundo. Meus irmãos, a fé em Jesus é isso, é quando nós almejamos ter a mesma vida que Jesus ele teve aqui nessa terra.
quando nós almejamos viver da mesma forma que o Senhor Jesus viveu. Não é como um sistema de religiosidade, um sistema de religião que prende as pessoas e que fazem as pessoas escravas daquilo, não. Ter fé em Jesus é você acreditar que a tua vida vai melhorar, ou seja, que você vai progredir, que você vai evoluir, que você vai amadurecer, que você vai começar a pensar de uma forma racional, que você não vai agir pela ignorância, que você não vai agir pelo orgulho, que você não vai agir pela maldade, que você não vai agir pelo egocentrismo, mas você vai agir pela justiça, você vai agir pelo amor, você vai agir pela paciência, pela caridade, pela longanimidade, pela mansidão. Quando nós vivemos uma vida de fé, nós mudamos automaticamente e tiramos de nós a vida de ignorância. Nós deixamos aquela vida de ignorância, que quer dizer a falta de conhecimento. Age pela brutalidade, age pela pressão psicológica, age pela pressão momentânea da carne, age por aquelas pressões momentâneas que vêm e que fazem o homem se entorpecer e se corromper e mudar os costumes. E aí cria vários pensamentos egoístas que simplesmente só beneficiam a si mesmo, só traz benefício a si próprio. Essa não é a fé. E no sistema religioso, no sistema de religião, a gente vai ver muito isso. Mas eu não vim aqui criticar nem falar nada, mas eu estou dizendo uma promessa que Deus tem para as nossas vidas, que é morrer em carne e acordar em Cristo. Morrer nesta terra, a hora que você fechar os seus olhos e abrir, por isso que fala não abrir e fechar de olhos, é o arrebatamento. Ou seja, você fechou os olhos, talvez teu parente, você, ou seja lá qual for a pessoa, estava lá na UTI, fechou os olhos, acordou com Cristo. Fechou os olhos, piscou, abriu, Jesus já está do lado. Jesus já veio buscar o que é dele. Jesus veio. Assim também, aqueles que morrem fora de Cristo, tem o mensageiro que vem buscar. E eu não quero falar sobre isso. Eu quero somente apontar Jesus hoje para a tua vida. Eu quero simplesmente que Jesus seja o centro da atenção desta palavra. Eu não quero que ninguém venha mudar aqui as suas ações, sair correndo para... Não, eu quero que você comece a ir atrás de Jesus porque você ama Ele. E não porque você está com medo do fogo do inferno. Não porque você está com medo da condenação. Não porque você está com medo da tormenta, da moinha, mas vai por amar a Ele. Vai por amor a Ele. Chegue mais perto de Jesus. E uma promessa, meus irmãos, é que você vai se reencontrar com os seus familiares, com os seus entes queridos. Porém, é como Jesus disse, no céu não se casam e não se dão em casamento. Mas Jesus, ele disse, vocês reconhecerão. João perguntou, quem que vai ser o maior, eu, ou Tiago, ou Pedro? Jesus fala, aquele que fizer a vontade do meu Pai. E o que o meu Pai escolher, esse vai sentar à minha direita e esse vai sentar à minha esquerda. Por este raciocínio, a gente já entende que a mentalidade que a gente tem aqui nessa terra, de lembrar, de conhecer as pessoas, o sentimento, o carinho, a compaixão, a gente vai ter isso. Porém, sem corrupção, sem engano, sem as coisas pecaminosas. Estão entendendo? Você que é casado há mais de 50 anos com a sua esposa, que ama imensamente a sua esposa, ou que ela já faleceu, que ela foi para a glória e está lá nos braços de Jesus, você vai se encontrar com ela. Mas porém, o sentimento agora vai ser sentimento de irmão, você vai amar do mesmo jeito, mas o sentimento carnal de marido e mulher é arrancado. É sentimento agora de amizade, de amor, de extrema união. Aonde o tempo não vai por fim, porque o tempo que está cronometrado para este dia e para esta hora se chama o tempo da eternidade de Deus. É a eternidade, é onde vai tomar todo aquele lugar e você vai poder conversar, você vai poder falar, relembrar, você vai entender que esta vida terrena era só mesmo uma passagem. Por isso, meus irmãos, eu quero que os irmãos coloquem isso na cabeça hoje.
O melhor de Deus está para vir. Todas as vezes que eu cito sobre o melhor de Deus, sobre coisas boas, sobre essas coisas, o melhor de Deus que eu sempre cito nas minhas mensagens é que Jesus, ele vai te levar para o reino de glória. Que Jesus está vindo te buscar. Que Jesus, ele quer te dar esse reino eterno, quer fazer você desfrutar desse reino eterno. Por isso, meus irmãos, não troque as coisas celestiais, a tua vida eterna, a tua salvação, pelas coisas momentâneas, que tem início, que tem um meio, mas você não sabe qual vai ser o fim. O que é isso? Vou deixar um exemplo. Quantas pessoas que às vezes têm sentimento de inferioridade e que entram em um relacionamento e que acham, não, agora vai dar certo, agora vai fluir. Mas de repente chega um momento e essa pessoa fala, ou você escolhe a mim, ou você escolhe servir a esse Jesus. Aí você fala, Jesus vai me perdoar. Sim, Jesus, ele vai perdoar. Porque ele é amor, ele não pensa e nem raciocina com os pensamentos humanos e egocêntricos que nós temos. Que só pensa somente nós mesmos. Que fala, eu perdoo, mas eu não quero essa pessoa perto de mim. Eu perdoo, mas ela é lá e eu cá. Eu perdoo, mas é isso. Não, Jesus, ele perdoa, então nós temos que aprender este perdão. Então quer dizer que Jesus vai sim te perdoar, vai. E não vai guardar nenhuma mágoa e nenhum rancor. Mas pensa bem numa coisa. Você gostaria de sentir isso? De você ser trocado? Ou você ser trocada? De uma pessoa te trocar por outra? Exemplo, você está no relacionamento, de repente a pessoa vem e te troca. Escolhe outra pessoa. Fala, não quero você, eu quero essa outra pessoa. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa, às vezes a gente está num relacionamento com Jesus. Aí a gente quer trocar Jesus por aquela pessoa. Não, Jesus, eu não quero mais você, eu quero agora essa pessoa. Como que Jesus iria se sentir, sendo que ele depositou todo o coração dele em você? Mas ele vai falar assim, sim, eu vou sentar aqui, vou esperar, porque essa pessoa ela vai voltar, ela vai me pedir perdão. Ela vai voltar e eu vou perdoar ela, porque eu amo essa pessoa. Essa pessoa ainda não sabe, é isso, meus irmãos. Por isso essa palavra que Deus ele falou conosco aqui, esta palavra que Deus ele trouxe sobre a ressurreição, sobre o perdão, sobre todas essas coisas, sobre a gente abandonar o mundo, abandonar os desejos da carne, abandonar as infâmias, abandonar todas essas coisas por causa de Jesus e não por medo. Por amor e lealdade, e não por estar com medo do inferno e medo de condenação. Pega essa palavra, guarda ela no seu coração e que Jesus possa conceder milagres e vitórias. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, que Deus possa garantir milagres e vitórias. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento de oração, ó Deus querido, nós oramos a Ti, ó Pai, agradecendo ao Senhor por esta palavra, agradecendo ao Senhor, meu Pai, por este ensinamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Pai querido, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus querido e Deus poderoso, por este ensinamento. Nós pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha ligar o nosso coração com o Teu. Pai, que o Senhor venha desligar o nosso coração das coisas deste mundo. Pai, que o Senhor venha desligar o nosso coração dos desejos da carne. Pai, que o Senhor venha desligar o nosso coração, meu Pai, dos prazeres momentâneos. Pai, que o Senhor venha desligar o nosso coração, ó meu Pai, da cobiça, da raiva, da cólera. E que o Senhor venha ligar, meu Pai, no amor, na paz e na tranquilidade, na mansidão, na benignidade, longanimidade. Espírito glorioso do Senhor, que nesta hora de oração, ó Pai querido, que esta pessoa seja impactada pelo Espírito Santo, que este homem e esta mulher, meu Pai, seja impactado pelo Espírito Santo, que esta pessoa, meu Pai, receba, Deus querido e Deus amado,
a glória celestial, que esta pessoa, meu Pai, receba a presença do Espírito Santo dentro da casa dela, no trabalho dela, ó Deus querido, aonde ela pisar a planta dos pés, que esta pessoa, meu Pai, que está ouvindo esta oração e esta palavra, que ela venha ser bem-aventurada, que ela venha ser, meu Pai, feliz, ó Pai querido, em tudo quanto ela fizer, em tudo quanto ela pôr a mão. Querido Deus e poderoso Pai, sela, meu Pai, vitórias, milagres e maravilhas nesta casa, neste lar, restaurações, ó Deus querido, de casamentos, restaurações, meu Pai, sentimentais, conjugais, espirituais, restaurações, meu Pai, financeira. Querido Deus e glorioso Pai, quebra, meu Pai, os cadeados, grilhões, quebra, meu Pai, as correntes do inferno, quebra, Deus querido e Deus amado, o Orianda Labassurianda Cantarábia, Repalabassurianda Cantarabagai. Deus, vai queimando agora, vai queimando, Jesus, vai queimando, meu Deus, todo mal, anulando a sentença do diabo, anulando a sentença das maldições, anulando, ó Pai querido, toda palavra negativa, toda palavra contrária, determinando, meu Deus, o milagre, determinando, meu Pai, as maravilhas do céu, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus, receba o teu milagre, receba a sua vitória, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém.